Voltamos com Sabores e Bastidores. Estamos chegando na época mais festiva do ano. Todo mundo gosta, né? O Natal. E a ceia tá batendo a porta. E agora você vai ver várias dicas de como economizar na festa. E economizar não é só gastar menos no mercado, não. É também saber aproveitar melhor os alimentos, evitar desperdício e pensar em quem precisa. E é justamente aí que entra um trabalho que faz toda a diferença, principalmente nessa época do ano. O Sesc Mesa Brasil é um programa de segurança alimentar e nutricional que combate a fome e o desperdício no Rio de Janeiro. Mensalmente, nós recolhemos em torno de aproximadamente 200 toneladas de alimentos e distribuímos para 800 instituições cadastradas no programa. Isso gera em torno de aproximadamente 150 mil pessoas cadastradas no programa, recebendo alimentos que iriam para o lixo. A gente está dando acesso ao direito humano à alimentação. A gente entra em contato com os parceiros que estão com alimentos que seriam descartados. Nós temos rotas em todo o estado, recolhemos esse alimento, fazemos uma seleção, uma manipulação para ver realmente o que está próprio, o que pode ser doado e distribuímos para as instituições que têm o dia certo para ir no mesa buscar. Quando é um alimento que de repente precisa de uma logística de congelamento, que pode fragilizar essa chegada dentro da instituição, a gente leva esse alimento até ela. Então é tudo muito organizado. Nós temos uma logística social em prol do alimento e das pessoas em vulnerabilidade social. O programa vai identificando aonde tem o desperdício para a gente poder fazer as ações transformadoras que o Sesc faz, alinhando todas as práticas para uma cadeia sustentável na produção de alimentos. Além de toda essa logística de distribuição, de dar acesso ao alimento, nós temos as nossas ações transformadoras junto com as cozinheiras das instituições. Nós levamos o conhecimento para ela nas práticas de nutrição, de educação alimentar e gastronomia, para elas conseguirem criar receita para combater de vez o desperdício de alimentos dentro das cozinhas. E agora, uma ceia de Natal com aproveitamento integral dos alimentos. Eliane, eu tô apaixonado por essa mise en place. Com certeza. Então, aqui nós procuramos preparar uma ceia onde eu pudesse preparar e aproveitar as cascas, né, o miolo. Por exemplo, ali no abacaxi recheado, eu vou estar descascando e aproveitando as cascas para fazer o recheio da rabanada, que eu vou fazer uma rabanada recheada com pão de forma. Para preparar o salpicão, eu vou estar utilizando a casca da melancia, na verdade, a entrecasca, que é essa parte aqui mais branquinha, porque a polpa eu aproveitei para fazer o suco, que a gente está chamando de ponche, porque nós vamos colocar umas frutinhas picadinhas e uma água com gás. Então, tudo foi pensado para eu estar aproveitando integralmente esses ingredientes que eu vou estar utilizando. Mas a intenção é essa, não desperdiçar o que eu comprei. A criatividade nesse momento é muito importante. Muito importante, muito importante. E, Karime, acho que é interessante a gente dizer que nós estamos falando de aproveitamento integral de alimentos e não reaproveitamento, são coisas completamente diferentes. Né? Exatamente. O aproveitamento integral é quando a gente fala que a gente vai usar os alimentos na sua totalidade, aproveitando as cascas, sementes, os talos, as folhas. O reaproveitar é aquela situação onde a gente está na nossa casa, onde a gente tem o domínio das temperaturas, dos controles, do armazenamento, e aí aquela sobra do arroz, a gente pode fazer várias outras preparações no dia seguinte, o tal bolinho de arroz, enfim, um festival de receitas que existem. E aí sim, a gente tem a segurança de estar dentro dele. Com todas essas práticas, boas práticas de manipulações garantidas para poder reaproveitar e transformar esse alimento em outra preparação. Ambos são super importantes, né? Sim, sim. O custo, isso é muito importante, né? A gente
ter essa criatividade, ter essa segurança nas boas práticas dentro da nossa casa. Eu olho para uma fruta, para um legume, e eu em casa não consigo jogar mais casca nenhuma fora. Por exemplo, eu vou utilizar aqui a cenoura, né? Lavei, higienizei e ralei. Mas aí eu quis tirar a casca dessa. Mas o que eu fiz com a casca? O caldo. O caldo que eu vou cozinhar a melancia. Então aqui eu fiz um caldo com o osso do frango, tá? Que eu usei para rechear o abacaxi e aproveitei todas as cascas de cenoura que eu iria jogar fora, a casca de alho, da cenoura, da cebola, e fiz esse caldo, porque às vezes você não faz um volume grande de casca para preparar um caldo. Então você precisou descascar, pega um saquinho, vai colocando no congelador. A casca do alho, a casca da cebola, a casca da cenoura, a casca do chuchu. E aí, quando você tiver uma concentração que justifique você fazer um caldo, você faz. E aí, como você vai usar esse caldo? Para fazer um arroz, para fazer um risoto, para fazer uma sopa, para até cozinhar um feijão. Por quê? Porque nas cascas você também está enriquecendo a sua preparação com nutrientes, né? E a gente joga fora. A gente grava muito em cozinhas profissionais e em quase todas se diz que boa parte do lucro está indo para o lixo. Boa parte do dinheiro das pessoas está indo para o lixo, jogando muita coisa fora, né? Sim, já tem um estudo que revela que por ano nós jogamos no lixo em torno de R$ 1.300. Isso num orçamento anual impacta bastante. Então, assim, a gente revê esses conceitos, porque numa renda anual, R$ 1.300 é bastante coisa. Quando a gente pensa no ano é que a gente vê a diferença, né? Sim. É importante dizer que não só nas cozinhas profissionais, como dentro de casa, são práticas que todo mundo deve adotar, né? Sim, e quebrar aquele paradigma, aquele tabu alimentar que um alface é só para uma salada, um chuchu é só para complementar uma guarnição. Não, por que a gente não pode transformar esses alimentos numa sobremesa, num suco, num recheio de bolo? Estou aqui já preparando a nossa ceia alternativa, né? No caso aqui, com um abacaxi recheado com frango. A nossa ceia fica muito mais econômica, porque a gente está aproveitando tudo, está incluindo os ingredientes da nossa região, né? Justo essa sazonalidade, que o abacaxi agora está com preço super bom, o frango também, que a gente vai rechear com frango. E é uma receita diferenciada, né? Porque a gente sai do tradicional. E o custo dessa receita está em R$ 31. Ela vai dar, dependendo do tamanho do abacaxi e dos outros acompanhamentos, até 10 porções. A proporção de frango aqui, para esse tamanho de abacaxi, eu estou usando mais ou menos uns 300 gramas dele já pronto, né? E fora o bacon, que é só para dar uma temperada aqui no abacaxi, porque o abacaxi combina bem com bacon, né? E o abacaxi tá com preço super bom agora, hein, gente? É a safra, né? É a safra. Época do abacaxi. Eu pego e recheio um abacaxi, boto no forno, nossa, aí posso até chamar mais gente para almoçar. E aí, olha só, você tá vendo aqui que eu tô tirando as cascas, certo? Essas cascas aqui, ela vai ser batida no liquidificador e vai virar um doce para rechear a minha rabanada, tá? E aí, o que eu posso fazer também? Um suco, aproveitar para fazer um suco, um chá, não só para fazer um chá para saborizar uma outra preparação, fazer uma água saborizada, colocando essas caixas. Lógico que para isso eu tenho que fazer o quê? Higienizar bem o abacaxi. Ele aqui já está todo higienizado. E aqui tu viu que eu separei a coroa. A coroa vai servir para quê? Para depois eu decorar essa preparação. Tá? Então, eu não vou desperdiçar nada, nem a coroa do abacaxi. Então, você viu aqui que eu já descasquei o meu abacaxi todinho. E agora, eu vou, para rechear, o que eu vou fazer? Vou ter que estar abrindo um buraquinho nele aqui, para poder tirar esse miolo. Eu vou fazer tipo um copinho, então um trabalhinho de paciência, né? Eu tenho que ir com a faca até lá no final e vou devagarzinho.
Mas é esse o grande propósito, né? A gente saber comer, se alimentar melhor e quebrar esses tabus alimentares para não jogar nada fora. É tipo um preconceito, né? Porque antigamente casca de frutas, legumes era lixo. Exatamente. As pessoas nem usavam para adubar. Jogavam realmente fora. E são as partes mais nutritivas. E aí agora, para poder dar aquele gostinho defumado, eu vou colocando aqui um bacon, rodeando ele todo e meio que costurando com o palito. O palito aqui vai entrar com essa função de prender o bacon. Depois esse aqui vai para a assadeira. Aqui, Karina, eu utilizo até a própria casca verde para poder proteger a minha mão. Sim. Você tá vendo? E ralo nessa parte mais grossa aqui. Porque o que eu quero? Tirar toda essa polpa mais clarinha da casca de melancia. Aí eu utilizo um caldo de frango, cozinho e ele vai ficar com esse aspecto aqui depois de cozido. Mais ou menos uns 20 minutinhos e já saborizado com o caldo de frango. Aí ele já vai ficar nesse aspecto, tá vendo? Nossa. Já muda a cor, incrível. Tá? Eu posso estar colocando frango defumado. Aí o salpicão, cada um tem a sua receita. Aqui nós só estamos acrescentando sabor e nutrientes. Muito bem. Então vai, a maionese, pode ser a maionese que você já está acostumada. Eu gosto de colocar um pouquinho de mostarda. Eu gosto de colocar um limãozinho para dar um ácido, tá? Sim. Aí isso daí tudo é a gosto. E vou colocar um pouquinho de sal, porque eu não cozinhei os meus legumes com sal, tá? Sim. Então vou colocar só uma pitadinha, já vou colocar aqui. Aí dou só uma mexidinha aqui. E vou colocando os meus ingredientes, ó. Repolho. Eu não gosto de utilizar os ingredientes totalmente crus, né? Porque eu gosto de deixar a crocância, mas dar uma cozidinha rápida. Aí aqui já foi cozida a minha casca de melancia. Então aqui você vê que eu estou colocando um pouquinho de cada coisa, cebola, que eu acho legal, eu gosto. Então você vê, aqui entrou repolho, entrou cenoura, entrou a entrecasca da melancia. Mas não preciso também ter temperos mirabolantes não, gente. Ervas frescas, temperos frescos, umas especiarias que te agradem, né? Então você vai testando e vai vendo também o que melhor te agrada. Ó, empratei aqui. Poderia já ir para a mesa assim, mas como é Natal, né? Meu objetivo é botar mais crocância. Aí eu boto uma batatinha palha aqui. Tem muitas partes que normalmente iriam para o lixo em muitas ocasiões e transformam-se em alimentos super nutritivos e saborosos também. Sim, já tem estudos científicos que também comprovam que as cascas, os talos, as sementes e as folhas ele tem um poder nutricional às vezes 4 vezes maior do que o próprio produto. Então, por que a gente vai desperdiçar ele? Aproveitamento integral dos alimentos é isso, ó, casca da banana. Eu vou estar fazendo tipo um brigadeiro, um docinho de banana, que ele vai entrar na preparação do meu pavê, né? Que é um pavê com casca de banana, casca de banana e coco. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou estar utilizando a polpa para fazer o doce e a casca eu vou fazer esse caramelozinho aqui, ó. Olha. Aqui tem a suquinha e tem a casca da banana. E para quem ficou curioso com receitas tão diferentes, lá no site do Sesc RJ tem uma aba Mesa Brasil com vários livros publicados que você pode baixar em PDF e reproduzir em casa. Inclusive, esse aqui, ó, com receitas exclusivas para crianças. Nada
nada se joga fora, tudo pode ser aproveitado. A gente precisa olhar para o alimento com aquele respeito, trazendo ele o que ele traz para a gente, a dignidade, a gente poder se alimentar. Então, uma folha, uma casca, por que ela vai para o lixo? Por que a gente não tenta higienizar e incluir numa preparação para tornar ela mais nutritiva, mais cheia de fibra? É sair de vez daquele tabu que a gente fala que a gente só pode usar aquilo e introduzir o consumo das cascas, dos talos, das sementes e das folhas. Gente, que mesa bonita, eu acredito que deva surpreender muita gente, né? Sim, claro. E assim, é bom a gente reforçar que essa mesa toda composta, todas essas preparações não passaram de R$150. Uma ceia para 4 pessoas que não passou de R$150. Muito legal. E toda com muita criatividade, né, Eliane? Aproveitamento integral dos alimentos. Não desperdiçamos nada. A polpa virou suco, o bagaço virou recheio e aí. O ator principal virou o prato principal, o abacaxi. Muito legal. A melancia está dentro do salpicão e no suco do abacaxi está no prato principal e na sobremesa como recheio. É verdade. Então, gente, não perdemos nada. Muito legal. E a banana que eu utilizei tanto a polpa como a casca. Legal, eu tô super curioso para experimentar tudo. Olha, muito obrigado pela participação de vocês aqui no programa, viu? Prazer sempre. E, gente, olha só, esse é o último Sabores e Bastidores desse ano. Eu espero que vocês tenham gostado. Já estamos preparando muita coisa para o ano que vem, não só dos Sabores e Bastidores, como também para o Ambiente, o programa de meio ambiente da Inter TV. E agora você já tem muita inspiração para preparar uma ceia de Natal bem caprichada. Claro que eu aproveito para desejar um ótimo Natal, um feliz Ano Novo. Espero vocês em 2026. Tchau, tchau.